E aí, galerinha concurseira, beleza? Eu sou o professor Harrison. Hoje vamos fazer uma questãozinha sobre verbos, gente. Sobre a estrutura dos verbos, os elementos que compõem o verbo. Olhem só o que pede a questão. Assinale a alternativa em que a forma verbal corresponde à seguinte estrutura. Radical, mais vogal temática, mais desinência modo temporal, mais desinência número pessoal. Então, os elementos que compõem o verbo. Aí, gente, faltou só a vogal temática, mas que nós veremos também. Fica até o final, porque eu garanto para vocês que vocês vão conseguir identificar também o tempo e o modo em que o verbo está conjugado a partir dessa estrutura. Mesmo sem conhecer o verbo, eu vou saber em que tempo ele está conjugado, beleza? Bora? Então é o seguinte, vamos analisar a estrutura dos verbos, esses elementos que compõem o verbo. Então vamos colocar aqui, estrutura dos verbos. Aí o seguinte, não só os verbos, também os nomes, né? Toda palavra possui um elemento que é o mais importante. No caso, o radical. Então, como identificar o radical do verbo? Como é que nós conseguimos identificar o radical dos verbos, gente? Aí o seguinte, o radical é o infinitivo menos as terminações ar, er, or e ir. Então, o radical dos verbos é o infinitivo menos as terminações ar, er, or, ir. Tá, mas eu não lembro o que é o radical do verbo. Simplesinho, gente. Radical do verbo é o próprio verbo sem alteração nenhuma, sem estar conjugado. É um verbo com as terminações ar, er, or, ir. Cantar, vender, partir, colocar, ajudar, sofrer, correr, agir, subir. O próprio verbo é o infinitivo, com as terminações ar, er, or, ir. Aí o radical é esse infinitivo menos a terminação, beleza? Já vou colocar exemplos. Calma aí, fica tranquilo. Aí nós temos também no verbo a vogal temática. A vogal temática é exatamente a vogal do infinitivo. É a vogal do infinitivo. Ou seja, verbos terminados em ar tem a vogal temática A, terminados em er a vogal temática E e assim por diante, sem mistério. Vogal temática, infinitivo, é a vogal do infinitivo. A terminação A, E, O, I. Fechado? Tranquilinho? Sem mistério, né, gente? Então, radical, vogal temática, tema. O que é o tema? O tema nada mais é do que o radical mais a vogal temática. Tranquilo. Junto o radical com a vogal temática, eu tenho o tema do verbo. Sem mistério nenhum até aí, né, gente? As desinências que é um pouquinho mais chato, mas também é mais decoreba do que qualquer outra coisa. Aqui, desinência modo temporal. Vamos abreviar aqui. Desinência verbal modo temporal. Ou as desinências verbais modo temporais. Aí nós temos o vá, o ia, urá, uria e o se. Aí, gente, nós podemos montar uma frase para lembrar das desinências verbais modo temporais. Vaiara ria-se. Vaiara ria-se. Vaiara uma mulher que ria muito. Vaiara ria-se. Essas as modo temporais. Aí o seguinte, eu falei para vocês, assiste até o final que vocês vão conseguir identificar o tempo e o modo em que o verbo está conjugado, mesmo sem conhecer o verbo. O vá é do pretérito imperfeito do indicativo. O ia também é do pretérito imperfeito do indicativo. Por que existem
existem duas, tanto o vá quanto o ia para o imperfeito do indicativo. Aqui o seguinte, porque o vá é para os verbos terminados em ar, o ia é para os verbos terminados em er e ir. Por isso que existem duas, o vá para os verbos terminados em ar, o ia para os verbos terminados em er e ir. Tranquilo? Urá, para o pretérito mais que perfeito, que quase ninguém usa no dia a dia, mas ele existe. Pretérito mais que perfeito. Uria, futuro do pretérito. E o se para o pretérito imperfeito, só que aí do subjuntivo. Então aí as desinências verbais modo temporais, gente. Copiem, anotem aí, deixem tudo anotadinho para não ter chance de erro nesse tipo de questão. E para fechar a estrutura dos verbos, nós temos as desinências verbais número pessoais. Qual a diferença? É que aqui nas modo temporais, gente, é uma desinência para todos os pronomes. Como assim? Eu posso conjugar com vá. Eu amava, tu amavas, ele amava. Nós amávamos, vós amáveis, eles amavam. O vá vai aparecer em todos os pronomes, todas elas. Uria. Eu amaria, tu amarias, ele amaria. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, em todos os pronomes aparece a mesma desinência, indicando o modo e o tempo em que o verbo está conjugado. Já nas número pessoais, é uma desinência para cada pronome, cada um tem a sua. Olhem só, para o presente do indicativo. Quais são as desinências do presente do indicativo? Eu canto, tu cantas, ele canta, ele vende. Perceberam que muda? Ele canta, ele vende. Muda o A pelo E, então o pronome ele não vai ter a desinência. Eu canto, tu cantas, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. São as terminações do verbo. Essas terminações indicam o presente do indicativo. Sem mistério, o pretérito perfeito também tem as suas desinências. Pretérito perfeito, que só tem no modo indicativo. Pretérito perfeito. Eu cantei, tu cantaste, ele cantou. Nós cantamos, vós cantastes, eles cantaram. Estão aí as desinências do pretérito perfeito. Amei, amaste, amou. Amamos, amastes, amaram. Claro, o chato é lembrar de todas, mas se eu lembrar eu vou saber em que tempo o verbo está conjugado. Tranquilo até aí, sem mistério? Vamos continuar aqui, ó. Presente no indicativo, pretérito perfeito, futuro do subjuntivo. Os pronomes eu e ele são iguais ao infinitivo, então não tem desinência. Quando eu cantar, quando ele cantar, quando eu chegar, quando ele chegar. Então, eu e ele não tem desinência. Quando eu cantar, quando tu cantares, quando ele cantar. Quando nós cantarmos, quando vós cantardes, quando eles cantarem. Aí, fecha as desinências do futuro do subjuntivo. Identificou essas terminações do verbo? Eu já sei que é futuro do subjuntivo, sem mistério nenhum. E ainda temos o futuro do presente, que é do modo indicativo. Então, futuro do presente. Eu cantarei, tu cantarás, ele cantará. Nós cantaremos, vós cantareis, e eles cantarão. Estão aí as do futuro do presente. Com esses elementos todos que nós sabemos, sair da frente, vocês tirarem um print aí, copiarem, dá um pause aí e copia. Com essas desinências, gente, nós conseguimos identificar o tempo e o modo em que o verbo está conjugado, mesmo sem conhecer.
Basta identificar esses elementos no verbo. Mas, claro, a questão não fala sobre tempo e modo verbal, a questão fala sobre a estrutura. Aí é o seguinte, vamos pegar um verbo de exemplo aqui. Vamos pegar um bem simples. Cantaríamos. 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 Vamos identificar todos os elementos. Claro que nem sempre os verbos terão todos os elementos, né, gente? Às vezes só tem o radical e uma das desinências. Às vezes tem o radical e as duas desinências, mas nem sempre haverá todos os elementos no verbo. Então, cantaríamos. Radical, vogal temática, tema, desinência verbal modo temporal, desinência verbal número pessoal. Vamos identificar os elementos então. Olha só, prestem atenção. Radical, infinitivo menos ar erorir. Então, cantaríamos, tiramos o ar erorir, ó, cantar. Cantar é o infinitivo. Tirei o ar, o que sobra é o radical. Então, o radical aqui é cante. Vogal temática, a vogal do infinitivo. Cantar, vogal A. Então, vogal temática A. Sem mistério até aí? Tema, radical mais vogal temática. Radical mais vogal temática, fecha a forma cante. Cantar, desculpa. Cantar. Cante mais o A, que é a vogal temática. Desinências verbais modo temporais, lembrem. Vaiara, ria-se. Vaiara, ria-se. Ria. Vaiara, ria-se. Temos a modo temporal. Ria. É difícil lembrar todas as números pessoais. Mas aí, gente, façam por exclusão. Sobrou um mos. Se sobrou um mos, o mos só pode ser número pessoal. Então, e tá aqui, ó. Número pessoal. Cantaríamos. Tem o mos em todos. O mos faz parte do pronome nós em todos os tempos aí. Fechado, gente? Sem mistério. Vamos ver a questão agora. Antes, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Brincadeira, né? Sempre eu tenho que estar chorando para vocês se inscreverem. Clica o botãozinho aí de inscrever-se, ajuda o canal e garanto para vocês que vocês vão ter uma preparação completa de português para concursos, beleza? Tá inscrito? Então bora resolver a questão agora. Vamos ver os verbos aqui. Escreveu. Escreveu tem o radical. O E é uma vogal temática. O U tá aqui, ó. Eu cantei, tu cantaste, ele cantou. Tem uma desinência verbal, número pessoal, mas faltou a modo temporal. Fechado? Olhem só o bizu. Tem desinência verbal, modo temporal, eu tenho que identificar algum dos elementos va, ya, ra, ria, se. Se não tiver esses elementos, não vai ter a modo temporal. Vem desse até o D, radical, o E, vogal temática, o C, tá aqui, ó, vaiara, ria-se, pretérito imperfeito subjuntivo, desinência verbal, modo temporal. Esfregava, do verbo esfregar, até o G, radical. A, vogal temática. Vaiara, ria-se, vá, desinência verbal, modo temporal, mas faltou o número pessoal na B e na C. Reciclemos, reciclar. Radical, o E, a vogal temática, o mos, desinência verbal, número pessoal. O mos, sempre número pessoal. Sobrou um formuláceis. Vamos colocar ele do lado aqui. Seis. Radical, vogal temática, tema, desinência verbal, modo temporal, desinência verbal, número pessoal. Vamos ver se aparecem todos os elementos aí. Formular. Vai até o L. Beleza. Radical. Vamos colocar de vermelho mesmo aqui. Formulo. Vogal temática. Formular. Vogal temática. A. Junta. Radical e vogal temática. Temos o tema. Fórmula. Ou formula. Separamos já aqui também. Vaiara-ria. Se. Vaiara-ria. Se. Desinência verbal, modo temporal.
Não tem mistério nenhum, gente. Sobrou o is, que é a desinência do número pessoal lá do vós, do pronome vós, vós formular 6. Fechado, gente? Então temos radical, a vogal temática que não está ali. Ah, não, está aqui. Radical, vogal temática, desculpa, o que não tinha ali era o tema. Radical, vogal temática, desinência modo temporal, desinência número pessoal. Alternativa correta? Alternativa E. Formular 6 possui todos esses elementos aí. Sem mistério, gente. Vou sair da frente, vocês tirarem um print aí, copiarem. Não esqueçam de se inscrever no canal, compartilhe o vídeo aí. Isso aí cai em concurso, é muito importante. A questão nesse caso era sobre a estrutura dos verbos, mas uma questão de identificar tempo e modo verbal vocês conseguem fazer conhecendo essas desinências. Fechado, gente? Tá inscrito aí? Likezinho aquele? Beleza! Valeu! Até o próximo vídeo, gente!